bem, então, para encerrar o conteúdo de riscos ambientais, nós vamos ver agora alguns conceitos básicos de toxicologia. Não são conceitos exaustivos, são realmente muito básicos, para que a gente tenha uma noção de como os compostos podem reagir com o nosso organismo. Então, nós temos, na definição de produtos químicos perigosos, algumas características dos compostos que fazem com que eles sejam perigosos, certo? Então, se um produto é corrosivo, ou explosivo, ou inflamável, ou oxidante, ou tóxico, ele é classificado como produto químico perigoso. Os produtos, então, corrosivos, são substâncias que possuem capacidade e propriedade de danificar materiais, incluindo tecidos vivos, então, machucam a nossa pele. Como exemplos, temos ácidos e bases, alvejantes, soda cáustica, que está presente, então, em produtos de limpeza, ou então produtos em laboratório. Explosivos, substâncias que reagem rapidamente, gerando grande quantidade de gases, com grande liberação de calor e aumento súbito de pressão. Por exemplo, a pólvora negra ou TNT, que são explosivos. Os inflamáveis, que são substâncias suscetíveis a iniciar um incêndio ou uma explosão, dependendo do ponto de fulgor, ou seja, da temperatura que se encontra esse composto, da quantidade de calor que é fornecida para esse composto. Como exemplo, temos gasolina, etanol e outros solventes de laboratório. Oxidantes são materiais instáveis, reativos quimicamente, que geram oxigênio à temperatura ambiente ou quando levemente aquecidos. Não podem ser armazenados perto de inflamáveis. Por exemplo, peróxido de oxigênio, que é a água oxigenada que tem lá nos laboratórios. E tóxicos, em geral, são substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana se ingeridos, inalados ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades. Agrotóxicos, cianetos e outra infinidade de compostos químicos. Aqui nós estamos vendo os ingeridos, inalados ou por contato com a pele. São as 3 vias de exposição em ambiente ocupacional. Com relação à categoria, então, dos compostos tóxicos, nós temos diversas categorias, eu escolhi aqui algumas, não são todas, para poder comentar com você. Asfixiantes são compostos que diminuem a absorção do oxigênio pelo nosso organismo. Por exemplo, nitrogênio, monóxido de carbono, cianetos. O monóxido de carbono é muito conhecido, né, muito comentado, divulgado. Quando a gente respira o monóxido de carbono, que é aquele que vem do escapamento do carro, a gente não consegue ter uma respiração celular, porque o monóxido de carbono se liga na nossa hemoglobina do sangue e não deixa o oxigênio chegar até as células nem fazer a respiração celular. Então, a pessoa que está recebendo monóxido de carbono, ela está respirando monóxido de carbono, mas ela morre por anoxia, por falta de oxigênio. Os irritantes são materiais que causam inflamação nas membranas mucosas, boca, nariz, olhos. Por exemplo, ácido sulfúrico, sulfeto de hidrogênio, hidrocarbonetos aromáticos, etc. Os carcinogênicos, que provocam mutações genéticas e câncer. Benzeno, aromáticos policíclicos, agrotóxicos, parafina, entre outros. Teratogênicos, que provocam má formação congênita. Por exemplo, um medicamento chamado talidomida. A talidomida, nos anos 60 e 70, era um remédio indicado para mulheres que tinham enjoo no início da gravidez. Acontece que a gente não sabia, mas um isômero da talidomida provocava a má formação do feto. Então, nasciam crianças sem os dedos ou sem as mãos, ou então faltando algum pedaço, né, do braço. Os membros inferiores também eram prejudicados, com malformações. E até hoje a gente tem os filhos da talidomida, que são pessoas que recebem indenização do laboratório que fabricava talidomida. Hoje não se fabrica mais. Neurotóxicos são aqueles que geram danos ao sistema nervoso central, por exemplo, compostos organometálicos. Da mesma forma que a talidomida, nós descobrimos de uma forma muito cruel qual era o efeito dela no nosso organismo. Com relação aos neurotóxicos, também a gente descobriu que o mercúrio
tem danos severos no sistema nervoso central. Esse daqui foi descoberto por um evento nos anos 50, em Minamata, que é uma baía que tem numa das ilhas do Japão, em que as pessoas estavam apresentando esses danos no sistema nervoso, né? Deixavam de andar, deixavam de ter a coordenação motora adequada, e no final deixavam de respirar e acabavam morrendo. E crianças também nasciam com o sistema nervoso já debilitado. E aí, ao se procurar, né, ao longo de 10 anos, descobriu-se que o mercúrio inorgânico, que era liberado no mar por uma empresa, ali dentro do mar sofria uma transformação e virava mercúrio orgânico e entrava na cadeia alimentar. E aí, como os japoneses se alimentam muito de peixes, esses peixes estavam com grandes contaminações de mercúrio orgânico e as pessoas também se intoxicaram. Pessoas, gatos, né, os animais também em geral. Então, duas histórias aqui de tragédias que os seres humanos conseguiram estudar a fundo com relação aos efeitos desses tóxicos no organismo, né, por tragédias. E os hepatotóxicos, danos ao fígado, como, por exemplo, o tetracloreto de carbono. As vias de exposição, né, já comentei. No ambiente ocupacional, podemos ter essas 3 vias de exposição: ingestão, inalação e contato com a pele. Não são apenas essas as vias de exposição dos compostos tóxicos, mas para efeitos de escola, né, efeitos de empresa, a toxicologia ocupacional, nós temos só essas 3. Com relação ao tempo de exposição, as condições de exposição, nós temos a exposição crônica, que é aquela que dura muito tempo, ou seja, entre 10% até 100% do período de vida do ser, para os seres humanos entre 8 e 80 anos. Então, ao longo de todos esses anos, a pessoa exposta ao composto químico pode apresentar alguma doença, pode morrer em decorrência disso também. E a exposição aguda é o contrário, são exposições de um dia ou menos que ocorrem em um único evento. Por exemplo, a explosão de um tanque de algum composto qualquer, que libera no ar uma grande nuvem tóxica de algum gás ou de algum vapor, e que as pessoas expostas a esse evento acabam morrendo ou ficando com sequelas, alguma coisa assim. Nós temos aqui grandes acidentes que ocorreram, né, de exposição aguda, e de exposição crônica, no caso ali que a gente comentou, né, da talidomida, até o mercúrio orgânico. E de forma subcrônica é aquelas de curta duração, menores do que 10% do período vital, ou seja, entre 1, 2 até 8 anos de exposição. Com relação às doses, nós temos aqui duas definições, DL50 e CL50. Na verdade, a diferença entre essas duas é a administração. A DL50 é por via oral e a CL50 é por inalação. Mas, na verdade, as duas querem dizer a mesma coisa. Quando eu estou fazendo um teste toxicológico em laboratório, eu tenho uma amostra de animais, por exemplo, de ratos brancos, e aí eu vou administrando doses para essa amostra, até chegar em 50% de mortes dos animais expostos dentro de um período de observação de 14 dias. Quando eu chegar nessa dose, essa é a DL50, e eu preciso registrar esse valor e colocar depois nos produtos químicos e nas bulas de medicamentos. Aquela ali é a DL50. Com relação à inalação, então a CL50 é a concentração no ar de uma substância química que, quando é inalada constantemente por 8 horas, produz a morte de 50% dos animais expostos. Não pode ser a morte de mais animais, tem que ser exatamente 50 para poder ter esse indicador CL50. E o DL50 por via oral. Aqui fala expressa em massa da substância por massa do animal, significa que é quantos gramas de tóxico, de composto, por quilo do animal é que vai ter essa relação aqui de 50% de mortes. Isso aqui a gente precisa prestar atenção porque um produto químico não pode ser exposto, né? A gente não pode ingerir um produto químico nesse valor da DL50, e nem um medicamento, né? A gente não pode ingerir a DL50 do que está escrito lá na bula do medicamento.
Aí, Paracelso, que é um médico, já comentei sobre isso na primeira semana, né, sobre o histórico, lá perto de 1500, ele dizia que todas as substâncias são tóxicas. A diferença entre um tóxico e um remédio é a dose. Então, ele dizia que a água é tóxica, dependendo da dose, que açúcar é tóxico, que sal é tóxico, que um medicamento que cura, né, alguma enfermidade é tóxico, dependendo da dose. Então, temos que observar isso. Todas as substâncias são tóxicas. E aqui eu coloquei uma tabela para você ver. Eu peguei lá da CETESB, que na verdade tem um material muito bom lá, de algumas DL50 para rato macho, né? Esse foi o experimento feito, via oral, miligrama da substância por quilo de peso corporal. Então, o etanol, por esse estudo, 7.000 miligramas por quilo de peso corporal, mata 50% da amostra, então é a DL50. Cloreto de sódio, sal de cozinha, 3.000 miligramas por quilo. Sulfato de cobre, 1.500, ou seja, é mais tóxico. Quanto menor esse valor aqui, mais tóxico é o composto. O DDT, que é um pesticida, é 100 miligramas por quilo. A nicotina é 60 miligramas por quilo. A tetradotoxina, que é aquele veneno do baiacu e de outros animais marinhos também, 0,01 miligrama por quilo, ou seja, muito pouquinho desse veneno por quilo já pode expor a pessoa ao risco de morte. E dioxinas em geral, que são gerados quando são queimados plásticos, isopores e outros materiais, por meio desse composto, TCDD, ele também é muito tóxico, 0,02 miligramas por quilo. Com relação à interação entre compostos, como que acontece no nosso organismo? Nós podemos ter dentro do nosso organismo um efeito apenas aditivo, que é o efeito final ser igual à soma dos efeitos de cada um dos agentes envolvidos. Então, eu tenho lá a ingestão de 2 compostos, o efeito final é apenas a soma dos 2 efeitos. Mas pode acontecer de no organismo a gente ter um efeito sinérgico, e isso daqui é muito perigoso, a gente precisa prestar muita atenção. O sinérgico é quando o efeito dos 2 agentes é muito maior do que a soma deles isoladamente. E aí nós temos o conceito de potencialização, que é o efeito de um agente aumentado quando em combinação com outro agente. A gente ouve muito no popular que o Red Bull e o whisky têm um efeito potencializado, né? Seria, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E o antagonismo é o contrário. O efeito de um agente é diminuído, ou inativado, ou eliminado quando se combina com outro agente. Então, quando a gente faz tratamento homeopático, a gente não pode ter administração de um remédio alopático, porque no popular a gente diz que corta o efeito do homeopático. A verdade é porque existe antagonismo entre esses 2 agentes. Efeitos no nosso organismo com relação aos tóxicos. Nós temos também aqui algumas definições, como, por exemplo, biodisponibilidade, ou seja, o fator físico ou químico que pode afetar a absorção de uma substância em relação à quantidade que deverá ser absorvida e ao tempo de absorção. Então, a biodisponibilidade é quanto que a gente consegue absorver de um determinado composto. A biotransformação é um processo de conversão das substâncias tóxicas no organismo, que podem ser para melhor, podem ser para pior. A bioacumulação é um processo pelo qual substâncias ou compostos químicos são absorvidas pelos organismos e representa o aumento da concentração de uma substância dentro de um organismo. Ou seja, eu tenho bioacumulação de metal orgânico dentro do meu organismo. Então, isso, se ele está só no meu organismo, ocorrendo dentro de um nível trófico apenas, nós temos o termo bioacumulação. Quando passa de um nível trófico para outro, como, por exemplo, o metal, o mercúrio orgânico, sendo incorporado no fitoplâncton, sendo incorporado no peixe, e aí indo para o ser humano, passando de um nível trófico para o outro, nós temos a biomagnificação ou bioconcentração.
fenômeno que ocorre quando o acúmulo progressivo de substância em nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar. Então, só para fazer essa diferença entre os dois, porque esses dois termos podem ser muito confundidos, e quando a gente faz pesquisas e quando a gente escreve, a gente precisa ter claramente essas duas definições diferenciadas. A bioacumulação é aquele contaminante que vai sendo acumulado dentro do mesmo organismo ao longo do tempo. Então, o peixe vai crescendo e vai tendo uma bioacumulação de um composto qualquer. A biomagnificação é quando passa de um nível trófico a outro e esses compostos também vão sendo aumentados, mas por causa da cadeia alimentar. Aqui nós temos a quantificação da biomagnificação como exemplo. Então, no fitoplâncton, nós temos que o DDT na água, DDT é aquele pesticida, é de 0,000003 ppm, partes por milhão. Quando a gente estuda o zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton, a gente já percebe que dentro lá do zooplâncton, a quantidade do DDT já é de 0,04 ppm. Quando a gente passa para peixes pequenos que se alimentam do zooplâncton, a quantidade do DDT já é de 0,5 ppm, já aumentou. Em peixes grandes, a quantidade é de 2 ppm, em águias pode chegar a 25 ppm. Então, isso daqui, esse aumento da concentração do composto ao longo da teia alimentar é chamada de biomagnificação. Para reflexão, então, e para finalizar esse conteúdo e finalizar essa semana, eu vou deixar para vocês, para sugestão, obviamente, esse filme de Minamata. O trailer está disponível nesse link do YouTube. Eu não sei se a gente consegue ele de uma forma muito fácil, mas existem vários textos, vários artigos que falam sobre o problema de Minamata. Se você se interessar, com certeza vocês vão achar em algum lugar, algum texto, né, em referências adequadas, né, com informações sólidas a respeito do problema de Minamata, que é aquele que eu comentei sobre o mercúrio, tá? Aqui também tem uma reportagem de Bhopal. Esse aqui é um evento agudo, né, de como a nuvem letal matou mais de 8 mil pessoas em 72 horas lá na Índia. E aqui também nós temos contaminação de crianças por comida na escola, na merenda. Essa reportagem aqui vale a pena você ler, porque a diretora dessa escola negava que ela preparava os alimentos nas latas dos pesticidas que eles tinham ali, né, para aplicar na região da escola. E realmente foi isso que aconteceu, né? Eles pegavam as embalagens dos pesticidas e preparavam ali as merendas das crianças. Como atividade dessa semana, algo bem simples, mas que precisa de reflexão, preencher essa tabela da mesma forma da semana passada. Algumas linhas, tá? Quanto mais exercício mental você fizer, melhor, porque aqui você consegue colocar mais linhas. Preencher a tabela abaixo com relação aos riscos químicos possíveis numa instituição de EPT. E eu coloquei aqui para vocês não esquecerem, para vocês pensarem nos diversos locais. Laboratórios, almoxarifados, cantina, cozinha, que são locais, pode ser pátio externo, né? Quando a gente coloca controle de roedores, quando a gente coloca ali agrotóxicos, não pode, mas acaba colocando, né? Então, aqui, só para vocês terem um exemplo, eu coloquei água sanitária, hipoclorito de sódio. A classificação desse composto é corrosivo, a categoria é irritante, isso vocês vão fazer com todos os compostos que forem colocados aqui. O local disponível, onde ele pode estar, no almoxarifado ou no local onde está sendo realizada a limpeza, porque por ali passam muitos estudantes e outros empregados da escola. Forma de exposição pode ser por inalação, mas pode ser com contato com a pele, se a pessoa estiver fazendo a limpeza. E eu não coloquei aqui, mas ainda pode ser por ingestão acidental de alguma criança que esteja por ali, dependendo da idade, mas eu não coloquei porque na IPT isso é muito difícil. E qual seria a medida de prevenção e controle? O uso de EPIs, sinalização e treinamento. Treinamento sempre básico e essencial.
para todas as questões de segurança, de saúde, em qualquer ambiente ocupacional, certo? Agora fica com vocês a atividade. Para a próxima semana, a gente continua vendo os riscos ambientais. Agora a gente pula para o grupo 3, na semana que vem, que são os riscos biológicos, certo? Uma boa semana de trabalho para vocês. E então, até a semana que vem.